Boa noite, turma da automação. Continuando aqui a nossa aula de posição cartesiana de um manipulador robótico. Hoje a gente está fazendo uma revisão da parte matemática. Apresentei para vocês algumas características do triângulo retângulo. E no último vídeo a gente viu relações trigonométricas que estão implícitas nesse triângulo retângulo. Nessa aula eu vou apresentar para vocês o que a gente chama de ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis são ângulos muito comuns de aparecer. Muitos exercícios utilizam esses ângulos. São os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então é importante que a gente conheça o seno, cosseno e tangente desses ângulos. Porque muitas vezes a gente vai ter exercício, não só do ponto de vista de robótica, mas do ponto de vista de matemática mesmo. Se vocês forem fazer uma prova de concurso, se vocês forem fazer uma prova de vestibular, de Enem, e cair algum exercício relacionado a ângulo, seno, cosseno e tangente de ângulo, pode ter certeza que esses três ângulos um desses três ângulos vai estar no meio aí. Então, esse vídeo é para trazer esses ângulos e trazer os senos, cossenos e tangentes desses ângulos para que vocês possam memorizar, tá? Então é importante que vocês saibam essas informações. E para ajudar na memorização dessas informações, existe uma tabelinha que é montada dessa forma aí, ó. Essa tabela que eu apresento para vocês. Na primeira linha, os três ângulos que a gente está se referindo. E na primeira coluna, o que a gente quer de informação, seno, cosseno e tangente. Então, só para ficar mais claro, se eu quiser o cosseno de 45, eu vou consultar a linha, a coluna referente a 45 graus e a linha referente a cosseno. Então, o cosseno de 45 graus vai estar nessa posição, tá? Então, uma consulta de tabela comum. O que é importante a gente saber agora é como que a gente vai preencher essa tabela. Como que nós vamos acrescentar as informações que nos interessam nela, né? É importante memorizar a tabela, porque a tabela é fácil de preencher. Então, é fácil de relembrar essas informações. Então, vamos ver como que a gente preenche essa tabela. Primeiro passo é a gente ter em mente que a gente vai preencher inicialmente informações de seno e cosseno. A gente vai deixar as informações de tangente em branco. E nós vamos preencher com a sequência 1, 2, 3, 3, 2, 1. É o que acontece aqui, ó. 1, 2, 3. Volto lá no começo. 3, 2, 1. Tá? Sequência 1, 2, 3, 3, 2, 1. Terceiro passo, a gente vai dividir tudo que a gente adicionou por 2. Então, tudo vira uma divisão por 2. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, mais uma vez, e por fim aqui, dividido por 2. No nosso quarto passo, a gente vai inserir a raiz quadrada em todos os numeradores das frações, ou seja, na parte de cima das frações. Vocês observem que, neste caso, a raiz não aparece. Por quê? Raiz quadrada de 1 é 1, então ela some. Mesma situação para o cosseno de 60 graus. Raiz de 1 é 1. Nos outros casos, raiz de 2 e raiz de 3, que a gente não tem resultados exatos, a raiz permanece ali. Tá? Então, a primeira parte da tabela está completa. Senos e cossenos dos ângulos 30, 45 e 60 estão aí, tá? Representados na nossa tabela. O quinto passo é para a gente preencher a tangente. Então, a tangente a gente vai preencher seguindo a sequência 3, 1, 3, 3. 3, 1, 3, 3. Tá? A tangente vai ser preenchida somente dessa forma. Vocês vão perceber que a gente tem 3 espaços. E como a gente está fazendo o preenchimento de 4 números, o quarto número vai vir como
denominador aqui, ó, tá? Então, 3, 1, 3, 3. Perfeito? Fazendo a marcação, 3, 1, 3. E aqui, ó, 3. Perfeito? Último passo, inserir raiz quadrada em todos os numeradores. Mais uma vez, raiz quadrada de 1 continua sendo 1, então ela simplesmente não aparece. E aqui a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 3. Perfeito? Concluímos a nossa tabela para o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 é essa. Tá? Então é importante memorizar, e se achar dificuldade em memorizar, é importante saber preencher ela. Porque sempre que vocês encontrarem na vida de vocês exercícios que relacionam esses três ângulos, vocês vão precisar saber seno, cosseno e tangente de cabeça. Para a gente finalizar essa aula, trago aqui a tabelinha de ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. E a informação de seno, cosseno e tangente referente aos ângulos de 0 grau e de 90 graus. Tá? Então, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, tangente de 0 é 0. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Então, perceba que um é o contrário do outro. Perfeito? E importante aqui, ó, não existe tangente de 90 graus. É um valor indeterminado. A gente define que é infinito. Né? Talvez vocês lembrem da trigonometria lá, que tangente é seno sobre cosseno. Então, se a gente fizer seno sobre cosseno aqui, ó, eu vou ter uma divisão de 1 por 0. E a gente conhece da matemática básica que é impossível dividir qualquer número por 0. Então, essa relação de tangente de 90 não existe. Beleza? Turma, fechamos o assunto de hoje. Foi uma revisão matemática. Tá? Peço que vocês façam os 2 exercícios do último vídeo. Na aula de amanhã, eu já vou tentar trazer a aplicação dessa parte matemática para o cálculo de posicionamento de manipuladores robóticos. Perfeito? Então, até amanhã. Um grande abraço.